Fala aí, galera do canal Botafogo Digital. Frio no Rio de Janeiro, essa noite foi a mais fria do ano, 12 graus. E vocês sabem qual foi a cidade mais fria no Brasil inteiro essa noite? Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. Estou até de casaco aqui, gravando esse vídeo para vocês. Bom, se vocês não me conhecem, eu sou Carlos Albuquerque e sim, esse é o canal Botafogo Digital. Vamos falar das notícias, de tudo que rolou ontem, segunda-feira, né? Vamos repercutir, começando por uma, em alto astral, né? Essa musiquinha aí, Segovinha joga bola, Segovinha, Não vou me arriscar muito não, mas muito legal esse novo hit aí da torcida do Fogão, mostrando o alto astral, né? Que a gente vive, um momento super positivo e que me faz lembrar tanto aí, 95, né? Segovinha meio ali um Iranildo, assim... Enfim, todas as curiosidades, né, daquele ano, e a gente parece que está revivendo isso, né? Claro que é uma nova história, gerações aí que não tiveram, né, não acompanharam 95 e agora tendo essa oportunidade aí de curtir o nosso Fogão. O Botafogo que fez homenagem, né? Eu falei aqui dos jogadores da Paraíba, né? E esqueci do Hugo, né? O Hugo é o quarto elemento ali do grupo, junto com o Tiquinho, com o Luiz Henrique e o Carlos Alberto. O Botafogo fez uma postagem muito legal, né? Botafogo, né? Não, Paraíba é fogo, Paraíba é fogo. Muito bacana. Mas nem tudo são flores, né? Temos que falar aqui da cirurgia do Rafael, nosso lateral direito. Passou ontem por uma cirurgia, como já era esperado, né? Em função da lesão que ele teve. Um lance bobo, né? Uma bola disputada no alto, enfim. E na queda ali, o Rafael, infelizmente, sentiu. E foi feita a cirurgia ontem. O Botafogo já comunicou, né? Não só agradecendo ao carinho, né, dos botafoguenses, dos torcedores, todo mundo aí cercando o Rafael de carinho, muito merecido, né? Desejando melhoras a ele. Comunicou que a cirurgia foi de reconstrução do tendão patelar, tá? E a recuperação ela é prevista para até 6 meses. Então, a gente já imagina que o Rafael realmente esteja fora do Brasileirão, não consiga retornar a tempo, e também é o tipo da lesão, né, com uma gravidade aí que a gente sabe que também não adianta apressar a recuperação dele, mas pelo menos, se é que a gente pode ver aí um lado positivo, né, não foi como a do Patrick de Paula, né? O Patrick de Paula afastado aí por um ano, só retorna também ano que vem. Então a do Rafael, previsão de até 6 meses, vamos torcer aí, quem sabe ele consegue voltar até um pouquinho antes, né, desse prazo. Tudo de bom, melhoras para o nosso lateral direito, alvinegro, né, alvinegro mesmo, Rafael, né. Então essa aí é a noticiazinha chata, mas que bom que a cirurgia correu tudo bem, foi um sucesso. E falando sobre a lateral direita, o Botafogo já trabalhava com, né, o mapeamento ali do mercado para a posição, já que tanto o contrato do Rafael como do Di Plácido se encerra no final do ano, em dezembro. Então, obviamente que o scout aí tá ligado, né, do Botafogo, e só que agora talvez precise apressar isso já para essa janela. A janela começou ontem, né? Janela de 1 mês aí de transferência. A gente tá sempre falando que o Botafogo, a princípio, não deveria ir ao mercado, ou se fosse, não faria nenhuma loucura, né? Nenhuma insanidade. Até porque o Botafogo tem um orçamento a cumprir, é sempre importante que a gente diga isso, né? Que a gente não caia naquela coisa de, o Textor tem muito dinheiro, né? Vai fazer loucura. Não, Botafogo, pés no chão, e tem que ser assim mesmo, como uma empresa gerida, né? O Textor é um grande empresário justamente porque ele sabe que é preciso ter né, essa saúde financeira, né, do clube, e o Botafogo... enfim, tem pago suas dívidas, né? Tem feito tudo isso justamente para que a gente espere em pouco tempo o Botafogo seja autossustentável, né? Não precise do dinheiro do Textor, né? Mas enfim, então a notícia é do jornalista Matheus Gonçalves, tá? Que escreveu no seu Twitter que o Botafogo já vinha mapeando, especialmente um lateral direito do Uruguai, um jogador jovem, tá? Chamado Matteo Ponte, tá? Que joga no Danúbio, tá? Do Uruguai, e também na seleção sub-20 da Celeste Olímpica, beleza? Então, Matteo Ponte pode pintar no Botafogo nessa
né, segunda janela do ano, antecipar, seria um plano só para o ano que vem. E da onde que o Botafogo vai tirar o dinheiro, Carlos? Segundo o Matheus Gonçalves, e também o próprio Bernardo Gentili, tá dando crédito aqui o Bernardo Gentili do Fogão Net, possivelmente seria com dinheiro do Lyon. Então eu já imagino aí que talvez fosse uma transação do Lyon adquirindo o passe do jogador, o jogador passando aqui por um tempo no Botafogo e depois futuramente se transferindo para o clube francês, tá? Então, são soluções que o Botafogo encontra antes que alguém diga, o Botafogo é o clube satélite do Lyon ou do Crystal Palace. Não, são soluções que a Igor Holding traz para o Botafogo. Acabamos de falar aqui ontem do Cláudio Caçapa, né? Então, uma solução dentro da Igor Holding, porque são clubes ali parceiros, né? E ainda falando sobre a lateral direita, a gente sabe que o Daniel Borges deixou o Botafogo já há algumas semanas em direção ao América Mineiro. Então o Botafogo ficou agora só com o Di Plácido para a posição. Isso não pode ficar assim, né? Então o Botafogo já corre aí nessa segunda janela. E segundo o canal do Medeiros, tá? Já vamos ter 2 jogadores aí treinando com o grupo profissional, que é o Alisson, que vem do time B do Botafogo, e o Rian, que vem do Sub-20 do Botafogo. Esses 2 jogadores, pela situação do Rafael, serão logo integrados ao profissional e observados naturalmente pelo Cláudio Caçapa e Lúcio Flávio, tá? Mas uma coisa não impede a outra. Os 2 jogadores serão observados e o Botafogo provavelmente vai tentar acelerar esse mapeamento aí do Matheus Ponte e quem sabe que ele venha para o Botafogo o mais rápido possível, né? Fechando só o assunto aí da lateral direita, mais uma vez, desejamos tudo de bom, melhoras para o Rafael, que ele tenha principalmente força mental para mais uma recuperação aí de lesão, né? Galera, outra coisa, foi noticiado ontem, né, a CBF noticiou a mudança de horário do jogo do Botafogo contra o Red Bull Bragantino, que será no próximo dia 15, um sábado. Até um jogo que eu tô bem animado, né? Mas estava animado porque ia ser sábado, 4 da tarde, que é um horário maravilhoso. Até planejando levar os meus filhos, que os meus filhos estarão de férias aqui no Rio. Então, tal com esse planejamento. Não mudou para mim o planejamento, mas é um horário mais ingrato. A CBF mudou para as 21 horas e a gente sabe, né, o porquê, inclusive foi justificado por causa de alterações na grade enfim, da empresa que transmite, né, que tem os direitos de transmissão, no caso a Globo, né, o grupo da Globo, Sport TV. Sport TV está com uma faixa às 21 horas de sábado. O jogo já com Fortaleza tinha sofrido o mesmo tipo de alteração, o jogo em 4K, enfim. Mas a gente sabe que não é um horário tão bom para um sábado à noite, por mais que o Botafogo seja um grande programa para night, né, do botafoguense. Mas com certeza 4 da tarde era um horário muito mais simpático, muito melhor, né? Enfim, mas paciência, teremos que nos submeter a isso. Então o jogo do dia 15, você que está planejando ir ao jogo, seja aqui do Rio ou de fora do Rio, que a gente sabe que tem muitas caravanas se organizando, vai ter que ser feita aí uma reorganização por conta da mudança de horário. Então 9 da noite no sábado, dia 15. E não vai ser um jogo fácil, né? O Bragantino tá subindo aí de produção, já tá ali, se não me engano, com 20 pontos. Tá dando uma encostada ali no pelotão da frente, né? Galera, atualizações sobre o Bruno Lage, tá? O jornalista xará dele, o Bruno Andrade, do UOL, tá? Do portal UOL, trouxe algumas notícias, né? A gente já sabia que o Textor tinha tido uma conversa mais aprofundada neste final de semana, né, com a concretização da saída do ex-técnico, né? Então houve um contato maior e ainda não foi apresentada uma proposta oficial, mas isso deve estar acontecendo aí a qualquer momento. Pode ser que enquanto estou falando aqui esteja sendo feito isso, uma proposta oficial, né, números para o Bruno Lage por parte do Textor, né? O Textor sentiu um interesse do Bruno Lage em vir para o Botafogo, diferente do que aconteceu há um pouco tempo atrás, quando o Bruno Lage não quis abrir conversações com o Atlético Mineiro.
porque não lhe interessava naquele momento vir para o Brasil, tá? Só que a notícia também que o Bruno Andrade trouxe no UOL é que o próprio Castro teve uma conversa com seu compatriota, né, com seu Patrício Bruno Lage, falando do Botafogo e falando do futebol brasileiro. Agora, o que o Castro falou, né, do futebol brasileiro, da imprensa brasileira, né, a gente não sabe, mas a princípio seria uma conversa aí amigável para falar pontos positivos, né, do Fogão e do futebol brasileiro, tá? Então, isso aí animou o Bruno Lage, né? E também o Textor colocou nessa conversa, segundo o Bruno Andrade, de que, obviamente, um bom trabalho no Botafogo abriria portas nos nossos co-irmãos Crystal Palace e Lyon na Europa. Isso porque a notícia que a gente tem falado aqui sempre é que o Bruno Lage pretendia, né, seguir trabalhando na Europa, né? Ele não via ainda como o momento dele de ir para um futebol de outro continente, né? Mas, com certeza, hoje o Botafogo, por fazer parte, né, da Eagle Football, né, Eagle Holding, sem dúvida alguma, tem parceria com esses clubes, como a gente acabou de falar aqui, então seriam também possibilidades futuras para o Bruno Lage. Fazendo um parêntese, e até estava conversando com meu pai ontem, meu pai acompanha o Botafogo desde que nasceu, então há mais de 80 anos, e acompanha de perto, né? E ele também deu a opinião dele, que eu concordo, né? Quase sempre eu concordo com ele, de que o ideal talvez para o Botafogo fosse uma efetivação do Cláudio Caçapa, né? A gente teve uma primeira impressão do Caçapa muito boa, né? Muito positiva. O Botafogo lançou ontem na Botafogo TV, né? Aqui no YouTube, o relato, né? do jogo contra o Vasco. E aí viu também o Caçapa ali com os jogadores, no vestiário, no pós-jogo. Um cara muito amigo, um cara muito pé no chão, muito humilde, né? E com um currículo sensacional, né? De Europa. Então, um cara que traz muita segurança para os jogadores. E eu acho que você que está assistindo aí, como eu, tivemos as melhores impressões do Cláudio Caçapa, que inclusive deixou ali uma brechinha, né, na entrevista coletiva, eu já comentei isso, de possibilidade de ser efetivado no Botafogo, né, de ficar. Talvez, aí vou até, isso não é informação, não é apuração não, vou até assim, dar um chute aqui, que seria legal talvez no caso da vinda do Bruno Lage, que o Cláudio Caçapa ficasse como auxiliar do Bruno Lage e depois, futuramente, né, aí, o futuro a Deus pertence, numa saída eventual do Lage, porque a gente já começa a imaginar assim, né, o português vem para cá, a gente já imagina daqui a pouco o cara saindo. O Cláudio Caçapa ficando em definitivo como técnico do Fogão. Então são possibilidades, a gente vai descobrir isso aí nos próximos dias, tá? E também importante frisar na matéria do Bruno Andrade no UOL, que o Textor também falou da importância para o projeto Botafogo, que é o título brasileiro. Tá, Carlos, mas o Textor falava no passado, quando começou, né, tudo da SAF, que o Botafogo iria, né, step by step, iria aos poucos. Esse ano o objetivo era classificar para a Libertadores, se possível no G4, né, vaga direta na Libertadores, mas a realidade, né, a gente sabe que às vezes os projetos, né, eles adiantam um pouco. O Botafogo faz uma campanha incrível, sensacional, né? 11 vitórias em 13 jogos, eu não me canso de falar isso, né? Uma campanha absurda, né? O Botafogo, ele é tão fora da curva, né, nesse Campeonato Brasileiro, que a gente imaginaria assim que os clubes que estão atrás, né, hoje o Grêmio, né, Flamengo, Palmeiras, estariam com uma pontuação já excepcional se eles estivessem ali na frente, né? Só que não, tem o Botafogo disparado, né? Hoje 7 pontos à frente do Grêmio, podendo abrir 10 pontos no final de semana, né? Então, assim, é uma campanha que, obviamente, nos faz sonhar com os pés no chão. E é isso que os jogadores também estão percebendo, né? Estão sentindo. O Botafogo vive esse momento incrível. Então, voltando à situação do Lage, o Textor deixa muito claro para o Lage que o nosso objetivo, com certeza, é o título brasileiro. E isso seria
um baita currículo, né, para o Lage, que já foi campeão português com o Benfica, né? Já foi campeão português com o Benfica. Quem sabe aí mais um clube com a letra B, para quem é supersticioso, para o currículo do Bruno Lage sendo campeão nacional. Assim esperamos. E para fechar esse giro aqui, já estamos com 15 minutos, o canal do Thiago Franklin, né, do TF, trouxe também, não chega a ser novidade, né? A gente já sabia que a Reebok está prestes a lançar os uniformes, está todo mundo ansioso, todo mundo guardando aquele dinheirinho ali, né? Ou separando também um espacinho no cartão de crédito para comprar as novas camisas do Botafogo. Está muito perto, tá? Vai ser, segundo o TF, agora na segunda quinzena de julho, né? Então estamos próximos desse lançamento tão esperado. E muita gente falando, poxa, mas a Reebok fechou com o Botafogo lá atrás, em novembro do ano passado, né? Mas é importante dizer que está tendo toda uma remodelação, né? Vai ser o primeiro material esportivo, de fato, fechado com o Botafogo da SAF, né? Desde que a SAF foi instituída há 1 ano e meio atrás. Então, assim, existe toda uma correção de rota, né? O Botafogo estava sem as lojas, a loja de General Severiano já estava fechada por motivos contratuais, né? O contrato antigo era muito ruim. Então, essa loja, o próprio Durcésio trouxe recentemente que ela está prestes a ser inaugurada. Então, provavelmente vai ser uma ação conjunta, inauguração da loja de General Severiano, né? E aos poucos lojas do Botafogo retornarão, né? Terão pontos de venda em shoppings, não só aqui no Rio de Janeiro, como também em cidades como Juiz de Fora, Brasília, né? No Nordeste, né? A gente está vendo aí a força do fogão nordestino. Então teremos lojas espalhadas pelo Brasil e a gente não vê a hora para isso, porque a gente, né, vai no shopping e se depara aí com lojas dos nossos rivais e não tem do Botafogo, ainda mais nesse momento. Vocês imaginam o quanto que estaria vendendo de camisa, né, na própria Botafogo Store, né, se tivéssemos já com um modelo novo. E só completando o que já tinha sido falado no GE também, que o único spoiler, né, não vazou nada demais, o único spoiler que a gente sabe é que a camisa alvinegra, né, número 1 de jogo, terá ali uma homenagem, né, ao calçadão de Copacabana, né, aquelas curvas que são alvinegras, né, temos que dizer isso, do calçadão, e também provavelmente um uniforme, não sei se o preto ou o branco, acho que no preto, vai ter também imagens ali do Nilton Santos e do Garrincha e talvez outros ídolos, são muitos ídolos, né, nossos ídolos são tantos, então muito legal, estamos com muita expectativa, muito curiosos para ver, né, essa linha que vai ser uma linha completa, né, casacos, enfim, calção, enfim, a linha completa da Reebok, esse gigante mundial que escolheu justamente o Botafogo para ter o seu retorno, né, em escala global, justamente, claro, o nosso clube mais tradicional. Até rimou. Beleza, pessoal? Tamo junto, um abraço e volto a qualquer momento aí com notícias do nosso fogão. Valeu, segue o líder!